E aí, pessoal, tudo bem? E Olá, aí, e aí, Nath? Oi, tudo Najara, tudo bom? Boa Renato, noite. Fabrício, Plínio, Kate, Eucatê, Ei. Michael, Kate, bom demais, Rogéria, Paloma, mais uma Natália, Daniele, Edivaldo, Guilherme, Beatriz. Bom demais, gente, que vocês estão por aqui. Temos aí uma conversa, uma livezinha aí pra gente contar um pouquinho mais sobre a nosso curso do Bootcamp. Então, vamos dar uns 2 minutinhos aqui. Acho que não precisa nem dar 2 minutinhos, está todo mundo entrando. Então, Dani Areal, você está aí escondida, revele-se. Eu olha, mesma. Boa noite a todos. temos até conhecidos no meio, daí o negócio fica divertido, gente. Temos Quando eu vi conhecido. a postagem no LinkedIn, eu falei, não posso perder, independente do trabalho que eu tenho que entregar hoje. Não posso perder essa carinha. Boa, gente, bom demais. Gente, acho que para a gente começar aqui, eu quero começar primeiro agradecendo aí a presença de todo mundo. Eu sou o Paulo, sou o coordenador dos cursos da área de estratégia da Miami, sou professor da escola desde 2018, estou nessa cadeira de coordenação desde 2023. Comecei junto com o Strategy e o Bootcamp entrou aí no meu guarda-chuva a partir desse ano. E quando eu entrei no Bootcamp, tive o prazer de trazer pessoas muito queridas dentro desse processo para dar aula e tudo mais. E uma delas é a Natália Traude, que está aqui junto com a gente, vai participar dessa conversa. Então, Nath, se quiser dar um oi. Oi, gente. Eu sou Natália. Esse ano eu entrei como professora do Bootcamp também, focada na aula sobre frameworks de estratégia. E eu tenho, sei lá, uma experiência de trabalho vasta, no sentido de bem diversa na questão da estratégia, né? Eu já passei por estratégia de comunicação e planejamento, estratégia de mídia, estratégia de dados, e aí, eventualmente, passei para consultoria estratégica, basicamente focada em digital, em transformação digital, mas, enfim, fui coletando todos os meus, né, as minhas pedrinhas aí no meu saquinho ao longo do tempo. E acho que estou aqui por isso, né? Porque, enfim, sempre aplicando isso no dia a dia do trabalho, com os times, com os clientes, para a gente trocar uma ideia sobre como o pensamento estratégico como um todo ajuda qualquer profissional, em qualquer área. Então, estou aqui à disposição também para bater um papo e as perguntas de vocês. Boa. Nisso, sem dar muito spoiler aí sobre sua trajetória, que a gente vai entrar um pouco nessa conversa ali. Mas acho que é assim, né? Acho que para todo mundo estar aqui na mesma página, essa live aqui, né, tem essa grande temática que é ali o poder do pensamento estratégico, né? Eu acho que o nosso objetivo aqui é, como a Nath já deu aí um spoiler, é conseguir trazer um pouquinho, né, da vivência e atrelado aí o que a gente oferece no curso, para que vocês aí se encantem com o que a gente vai falar e virem alunos nossos aí para a próxima turma que vai começar no 22 de janeiro. É 22 ou 21, se eu não me engano. Uma dessas datas, mas ele é pelos 20 e poucos de janeiro. Então, acho que até para a gente começar, assim, é só, ó, galera, a gente, a Yara, que é a pessoa que faria, né, aqui a parte da administração da conversa, é, passou por um probleminha, ela não vai conseguir entrar. Então, o que eu vou pedir para vocês? Compartilhem dali onde vocês são, usem o chat ali da reunião, façam perguntas. Eu tô olhando aqui na segunda tela, então se eu não estiver olhando para a câmera aqui, é porque eu tô olhando para a tela de trás, tá? Não é nada de sentido, mas podem usar o chat ali que eu tô acompanhando todos os pontos, tá? Acho que é bacana aí saber da onde que são as pessoas, porque acho que o objetivo da Miami, a partir do momento que a gente saiu do formato presencial, né, a escola ela fechou a unidade que a gente tinha na Vila Mariana em 2021, se não me engano, isso facilitou ali também a possibilidade da gente ter pessoas do Brasil inteiro e do mundo, né? Na última turma ali a gente tinha gente de outros lugares do mundo, então é uma coisa que é super bacana. Mas enfim, começando aqui, acho que eu quero só começar a me apresentar. Como eu já disse para vocês, sou o Paulo, né? Trabalho no mercado de comunicação e marketing aí já faz uns bons mais de 15 anos. Hoje
Eu tenho o cargo aí de ser o diretor de marketing, CMO de uma rede de academias, está em processo de expansão, chamada Alpfit. Então, ali do interior de Minas, mas aí com uma atuação já nacional. E eu particularmente sou um curioso por natureza, assim, e acho que toda essa parte de pensar de forma estratégica, acho que é uma das coisas que mais, é, como que eu posso dizer? Acho que é o que mais me estimula, assim, eu acho o máximo a gente conseguir ter uma visão holística, ter uma visão geral de como as coisas funcionam, tentar estruturar e organizar pensamentos. Então, eu acho que isso que é uma das coisas que mais, é onde eu mais tenho prazer no dia a dia do meu trabalho. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em empresas, já tive a oportunidade de trabalhar em agências, mas enfim, não é sobre mim o papo aqui, é mais vocês entenderem aí quem que é esse maluco que tá falando. Mas, Nath, conta pra gente aí um pouquinho quem é você agora com um pouco mais de profundidade, antes da gente entrar nas nossas conversas aqui. Conto sim. Eu trabalho principalmente com estratégia, mais ou menos pela mesma quantidade de tempo que você, Paulo, acho que talvez uns 15 indo para 18 anos agora. Majoritariamente em agência, tá? Eu comecei em agência digital e continuei em agência digital. Já trabalhei com estratégia integrada também. Então, tenho um background de comunicação e marketing, mas sempre com esse foco digital, né? E eu continuo, na verdade, num total, acho que passando 16 anos dentro do mesmo grupo, né? Eu tô com o grupo Dentsu, de agências, que é um dos 5 grandes grupos globais, por esse tempo todo. E tive uma passagem longa, para quem conheceu na época, a agência Isobar, que é uma agência Clique, depois Isobar, que é uma agência digital, né? E vi a agência Clique Isobar, na verdade Isobar, fui para a Austrália, os últimos 10 anos eu tive na Austrália. E foi aí que eu fiz aquela mudança que eu mencionei no começo, né? Em que eu saí como head de mídia aqui, a Dani, inclusive, trabalhava comigo na época, e entrei lá para ajudá-los a desenvolver uma oferta de consultoria estratégica, né? Então, na época, a agência era muito mais um shop de design e desenvolvimento, tinha um trabalho de marketing digital que era mais ou menos 30% do que eles faziam, mas o foco deles lá na Austrália, ao contrário do Brasil, era muito mais o trabalho de design de UX, UI e a parte de desenvolvimento em algumas plataformas. E eles entenderam ali que eles estavam bem posicionados para começar, não a brigar, mas a competir com uma fatia do mercado que as grandes consultorias, que são as mesmas daqui, né? Então você tem a Deloitte, você tem a EY, né, que é a Ernst Accenture. Young, a Accenture, exatamente. E se começar a se formatar como uma consultoria especializada em digital, né? E aí, nesse movimento, o Grupo Dentsu, assim como acho que todos os grupos grandes de comunicação globalmente foram amalgamando algumas marcas, né, criando um pouco mais de consistência. Eles tinham muitas marcas e juntando algumas, e foi aí que o nosso capability dentro do grupo se juntou ao capability do que eles chamam de CXM, né, então de Customer Experience Management, dentro da marca Merkle, que é uma marca americana que foi criada há uns 30 e tantos anos, assim, focada bastante em dados, e aí dados de consumidor mesmo, banco de dados, e como é que você consegue criar jornadas orquestradas através de vários canais aí. E a gente entrou como um braço forte ainda, obviamente, de design e desenvolvimento para complementar a oferta globalmente, assim. E estou aqui no Brasil, estou sentada em São Paulo, mas continuo ainda trabalhando com a Merkle de lá, já numa outra capacidade, já não mais como head de estratégia, mas como consultora sênior para alguns clientes específicos que eles têm, alguns projetos maiores, geralmente de roadmaps de estratégia, né? Então, não focada necessariamente num projeto só, mas focada numa recomendação estratégica que muitas vezes passa aí por 2, 3, 4 anos em vários campos diferentes, né? Então é mais ou menos essa minha trajetória. E aí, como eu mencionei no começo, fui passando por áreas diferentes e isso, assim como você, Paulo, eu sou extremamente curiosa, assim. Então, o que eu acho legal, eu vou futucar, eu vou entender como é que faz, entendeu? E eu acho que eu sempre fui muito feliz, assim, em lugares que permitam essa flexibilidade, essa mobilidade e acho que, enfim, sorte e também por busca minha, o grupo Dentsu, antes Isobara e depois Merkle, sempre me deu essa possibilidade, assim. Então, ainda estou aqui, 16 anos depois, né? Boa.
Nath, acho que já engatando aqui no comecinho do nosso papo, né? Eu acho que hoje, né, e assim até mesmo a própria Miami, acho que até mesmo o próprio mercado, né, quando a gente fala de planejamento, a gente vê muito aquela ideia quadradinha ali da pesquisa, do insight, nananana. Mas quando você começa a falar da tua carreira, você fala ali de todos os teus pontos, você falou de mídia, você falou de UX, você falou de design, você trouxe outras coisas, né, que começam, de certa forma, eu acho que aí tem o ponto que, pelo menos para mim, né, quando a gente fala sobre o papel de um estrategista, de uma pessoa planejadora, que é a questão de ser o curioso, né, e Uhum, muito que cola todas as diferentes peças, assim. Eu acho que quando começa a pensar nesse ponto, assim, o que que você consegue, né, compartilhar aqui se existe uma linha, né, de raciocínio que consegue ligar todos esses uhum, pontos quando a gente fala sobre o planejamento estratégico, né? Porque acho que não é uma coisa que é unilateral, né? Acho que a gente está falando de uhum, uma coisa que é muito mais ampla aqui na parte do conhecimento da, da área, né, como um todo. uhum. Olha, Paulo e todo mundo, eu acho que, pelo menos na minha experiência, muitas dessas habilidades que eu comecei a desenvolver lá no começo, né, como estrategista e planejadora de comunicação, são habilidades transferíveis, né? Por mais que eu tenha passado por outras áreas e outros campos aí, eu acho que, assim, a lógica básica da estratégia geralmente consiste em você entender qual é o problema que você está tentando resolver, né? Isso pode se aplicar em qualquer campo, né? E quando eu falo entender um problema, às vezes não é nem, né, entender da boca do cliente, né? De com quem que você esteja trabalhando, qualquer que seja o cliente, tá? Pode ser um cliente interno, se você está numa empresa, pode ser o seu cliente externo, se você é agência ou consultoria, mas é também ajudá-lo a formatar esse problema, é ajudá-lo a entender, a perguntar por quê, até você chegar no cerne da situação que você está tentando resolver. Às vezes é uma oportunidade, às vezes é um problema, mas ter essa clareza no início, para a partir dessa clareza você entender quais são as coisas que você vai ter que buscar como informação para entrar no seu pensamento de estratégia. Aí eu estou dizendo como é que você vai formatar a pesquisa, quais são os dados existentes, as pesquisas existentes que você pode usar, né? O que você pode pegar de pesquisa sindicada também, então de pesquisa secundária e tudo mais. Então, assim, todo esse início, né? Eu acho que, para quem já ouviu falar do diamante duplo, do double diamond, aquilo é aplicável para quase qualquer pensamento estratégico, né? Você define o problema, você começa a coletar as informações, e a partir desse problema e do entendimento, né, do que está disponível, o que você ainda vai ter que montar ou correr atrás em função do que está disponível para você chegar numa resposta para esse problema, você vai abrindo ali na divergência de entender, é, enfim, quais são os campos que você precisa entender para depois começar a fechar na convergência do primeiro diamante ali, de qual vai ser o posicionamento ou o direcionamento estratégico para o que quer que você esteja fazendo, né? Pode ser para comunicação, pode ser campanha, pode ser uma estratégia de dados, a lógica é muito parecida, assim. E aí, a segunda parte, né, o segundo diamante é meio parecido também, né, é muito usado em processos de design, mas a lógica também é válida, de você começar a pensar quais são as possíveis soluções, abrindo de novo, divergindo a partir daquele direcionamento, daquele posicionamento, que em geral pode ser o posicionamento de comunicação, o posicionamento para um roadmap mais completo, maior, né, você começa a abrir de novo com as possíveis soluções, e aí o que a gente chama de recomendações ou iniciativas, quando você está olhando para um projeto mais amplo, e fechar no que efetivamente vão ser as recomendações que vão chegar no final, né? Então, priorizar aquilo que é mais importante, ou no caso de um planejamento de comunicação, começar a aterrissar o planejamento mesmo fino do que vai ser o plano, né? De como é que você vai definir os canais, as audiências e tudo mais, até você conseguir chegar na ponta. Então, tudo isso é transferível para qualquer coisa que você esteja fazendo, assim, acho que é um negócio legal que eu vi na estrutura do Bootcamp é que, de fato, foco, por mais que o foco seja um pouco mais em comunicação, tem um monte de coisa que você aprende ali que você pode levantar e aplicar no desenvolvimento do seu próprio pensamento estratégico, independente da área que você esteja atuando. Então, eu achei super legal, assim, que eu já, obviamente, antes de entrar esse ano como professora, eu já conhecia um pouco, né, do que era o trabalho, do que eram as aulas, de como era o programa, e tendo um pouco mais de contato, assim, falei, puxa, isso é legal porque vai além, né, da aplicação ali só para a comunicação.
porque acho o negócio útil, né? No meu caso, pelo menos foi, porque me possibilitou fazer essas mudanças que me eram interessantes, assim, inclusive de país e tudo mais. Total. É, legal que você falou sobre todos esses pontos ali e até mesmo a Cíntia. E ó, pessoal, eu tô acompanhando o chat, então quem quiser fazer pergunta, deixar comentário, estou ali seguindo. A Cíntia Soares escreveu aqui, né? Na verdade, agora estou com uma dificuldade na minha carreira que passei por muitas áreas, e então fica difícil ser especialista em uma área. Estou vendo que a carreira estratégica seja para mim, né? Eu acho que tem um ponto ali que eu acho que a carreira estratégica ela é de fato uma visão muito 360. Eu digo que o estrategista ele tem uma dentro de corporações, independente se é uma agência, coisa e tal, eu acho que a gente é o papel, digamos assim, o mais diplomático entre todos, né? Que a Hum, gente é uma área de a cola. construção. Exato, a gente constrói pontes entre todas Uhum. essas pontas, né? Mas construir pontes pode parecer um pouco complexo, né? O que que você acha né, dentro dessa percepção, né? Como que a gente, através, né, desse pensamento do começar a aplicar o pensamento estratégico, a gente consegue quebrar essa barreira da complexidade? Não sei se ficou clara a minha pergunta. A complexidade de juntar todos os pontos e como que a gente, através do nosso papel, né? Que na verdade não é necessariamente nada complexo, acho que é muito mais. Que eu já estou até trazendo a É, resposta aqui, que acho que é muito mais ter uma visão analítica e 360 de todas as coisas e é muito mais sobre absorver informação, analisar e decantar do que necessariamente já sair fazendo um isso. bando de coisa. Acho que as pessoas têm muito, às vezes, ansiedade de já botar uma coisa na rua, né? Exatamente. Antes de responder essa pergunta, Paulo, só vou fazer um Aham. comentário no comentário da Cíntia aqui. Cíntia, eu entendo muito o que você está falando, assim, porque em algum momento da minha vida isso foi um questionamento para mim, né? Por eu ter passado, ainda que focado em estratégia por áreas diferentes, eu comecei a me questionar a uma certa altura, assim, eu falei assim, poxa, será que eu estou perdendo uma oportunidade por ser um pouco mais generalista e não tão especialista? Né? Porque mesmo, né, e a Dani está aqui, trabalhou comigo, mesmo quando em mídia, eu não era uma pessoa que vinha de mídia, né? Era uma pessoa que vinha do planejamento, que vinha antes da área de BI também, né? Então eu era uma pessoa com uma outra cabeça, assim. Então existiam coisas dentro do planejamento mais fino de mídia, de montar planilha, por exemplo, que me fugiam, entende? Que assim, se me botasse para fazer, eu ia demorar muito mais tempo do que qualquer pessoa que cresceu ali como estagiário, depois analista júnior, que teve uma carreira desde o início dentro da mídia. Então, assim, eu tinha esse questionamento naquela época, né? Será que eu estou perdendo por, de vez em quando, pular de um galho em outro galho em outro galho? E aí, há uns 10 anos mais ou menos, quando eu me mudei para a Austrália e encontrei aquela posição de consultoria estratégica, eu entendi, principalmente no discurso que se usava muito na época, que era um discurso muito alinhado às habilidades de design, né, do mundo de design, eu me achei, assim, porque a gente tinha algumas definições que me ajudaram muito a me encontrar e ficar tranquila com o meu papel, mais como generalista do que como especialista. Tem um lance que a galera fala sobre um profissional, que é um profissional que eles chamam de T-shaped, né, com a forma de um T, em que os seus braços eles são longos, às vezes muito mais longos do que a sua perninha, o seu corpinho, e esses são os profissionais mais generalistas, né, que conseguem ali, tipo, ir de um lado para o outro e fazer esse papel, como o Paulo estava falando, de conector, né, de amálgama, de cola entre diferentes áreas, né. Em geral, o especialista, o estrategista tem esse papel. E você tem um outro formato que é mais um I, né? Em que ele vai mais longo, assim, geralmente é um especialista, e que na maioria das organizações existe lugar para todo mundo, né? Então você vai ter os especialistas que amam fazer o que fazem, e aí dentro, vou dar o exemplo de mídia, né? De estratégia de mídia, tem a galera ali que ama uma planilha, que tá tudo bem, que foca no planejamento mais fino e tudo mais, e tem gente que ama um pouco menos, assim, o detalhe, né? Eu sou uma pessoa do detalhe, mas eu não sou uma pessoa do especialismo, porque o especialismo muito focado, às vezes me entediava, sabe? No sentido de que, ah, beleza, eu já aprendi isso aqui, agora eu quero aprender a próxima coisa, né? Então isso me deu, assim, uma tranquilidade quando esse discurso me foi apresentado e eu tomei para mim, assim. Então eu acho que isso, carreira em pente, legal, para o início mesmo.
Então, eu acho que, assim, voltando à pergunta do Paulo, né, e do nosso papel como arquiteto, às vezes, como orquestrador, eu adoro esse papel porque é exatamente isso, né? Hoje, principalmente nos projetos mais complexos que eu participo, eu estou falando com o time de design, eu estou falando com o time de desenvolvedores, eu estou falando com o time de projetos, eu falo com diversos times dentro do cliente, né? E o nosso papel é ir pegando todas essas informações, essas complexidades, né? Porque cada um deles vão ter as suas dores e os seus objetivos e tudo mais, e o do consumidor também, e ir destilando para o que realmente importa, né? Porque realmente importa para aquele direcionamento, para aquele posicionamento, para tirar todo o ruído, idealmente, e brifar as pessoas, e aí no campo da comunicação é como, né, tipo, você está brifando o criativo, você está alinhando com o cliente e tudo mais, para focar no que realmente importa para a solução daquele problema original ou para o desempacotamento da oportunidade, se a gente estiver falando de uma oportunidade, né? E eu gosto muito desse papel de orquestrador, assim, porque eu acho que isso é uma habilidade que eu sempre tive, não de forma nata, é um negócio que a gente vai afinando ao longo do tempo, mas de simplificar o que é complexo, sabe? Que é um negócio enfim, não que isso seja fácil, que leve pouco tempo, mas à luz de um direcionamento, de um foco, ter esse papel de simplificação e, através disso, conseguir esclarecer para todo mundo como o trabalho tem que ser, qual é o caminho que a gente deve seguir juntos para chegar numa solução que está todo mundo alinhado, é um negócio que eu gosto demais, assim. Então, isso é uma das coisas que são importantes, né, no pensamento estratégico, na carreira de quem quer trabalhar com estratégia, e que, obviamente, como eu disse, enfim, você tem que ter uma afinidade, mas é um negócio que se desenvolve também ao longo do tempo. E pensando em aplicação, né, dessa questão ali da vida real, tem alguma coisa ali, alguma situação no dia a dia que você, como uma pessoa estrategista com pensamento estratégico, faz que as pessoas elas nem percebem que teve todo que fez toda a diferença ali no desenvolvimento de alguma ideia, de uma solução ou algo que seja prático ali nesse sentido? Tem algumas coisas que a gente trabalha no dia a dia. Eu acho que a complexidade é um problema nosso, né? Não é um problema dos outros. É um problema nosso como estrategista, é um problema nosso como agência, se a gente está atendendo um cliente, né? E o nosso papel é realmente chegar na parte que interessa, assim. O que ninguém percebe é todo o trabalho que vem por trás, né? Por exemplo, quando você está fazendo pesquisa, e aí, principalmente pesquisa primária, tá? Quando você está fazendo uma qualitativa, uma quantitativa, é um trampo do cão. É óbvio que tem um monte de coisa que nos ajuda hoje, então AI, principalmente com LLM, estão ajudando pra caramba a acelerar um pouco desse processo. Já tem ferramentas maravilhosas para ajudar na parte de síntese, que para mim é a parte que eu amo, mas que eu acho pesadíssima, assim. Começar a separar o joio do trigo, sabe? Para, enfim, e ficar só naquilo ali que interessa, passar para frente mesmo, que vai ser essencial. Então, isso é uma das coisas que muitas vezes não aparece para quem não é o estrategista, né, o planejador fazendo esse trabalho. E aí tô falando de comunicação, tô falando de planejador mesmo de comunicação, tô falando da mídia, a mesma coisa para quem está fazendo um estudo de audiências também passa por isso, enfim. E a outra coisa que a gente usa muito, ou eu uso muito no meu trabalho, eu faço muita estratégia de produto digital, né? Então, sei lá, um aplicativo novo, um site novo, coisas desse tipo. O que se aplicaria dentro da comunicação, por exemplo, se você estiver falando de uma campanha, na definição do que vai ser o USP da campanha, do que vai ser né, o posicionamento que depois vai ser passado ali para o criativo, mas o que a gente chama de visão, né? A visão do produto, a visão do ecossistema, que às vezes juro, é uma frase, não é nem um parágrafo, é uma frase que ali com, sei lá, as suas 15 palavras sumariza, sintetiza, às vezes, 6, 8 semanas de pesquisa, sabe? E aquela frase, ela precisa falar muito, assim, ela precisa conter, assim, um monte de coisa, precisa fazer sentido para o cliente, né, ou para quem quer que vá agir depois daquilo, para depois fazer, em geral, né, tipo a parte de design, então os conceitos de design ou a criação, o que quer que seja, mas é aquilo ali que vai ser enfim, o que depois de peneirado, o que sobra, né? E essa visão, geralmente ela vem apoiada aí por alguns princípios, né? O que eu gosto de fazer é puxar
umas setinhas ali, explicar algumas das palavras-chave dessa visão e o que que elas querem dizer e quanto significado tem por trás delas, para que as pessoas lembrem. Mas aquilo é um negócio que muitas vezes é um aparelho, assim, uma ferramenta excelente para carregar para frente, né? Porque toda vez que a gente se esquecer, e aí os times que estejam carregando o trabalho para frente se esquecerem de por que que eles estão fazendo isso, o que que eles estão tentando atingir, né? O que que esse projeto, o que lá no final ele precisa estar apontando, você consegue voltar para aquela única frase, você consegue voltar para aqueles, às vezes, alguns apoiados por alguns quatro, cinco, seis princípios, e você consegue chegar na síntese do que foi todo aquele trabalho anterior ali, rapidamente, assim. Então, eu acho é um, é um craft, sim, é uma arte muitas vezes, né? Você tem uma arte verbal, de afinamento, obviamente. Eu prefiro trabalhar nisso em alta colaboração, não só com os times internos de onde eu esteja trabalhando, mas com os clientes também, para que seja algo que todo mundo sente que fez parte, mas que pode ser muito poderoso, assim. Parece um negócio bobo, né? Nossa, uma frase, mas que pode fazer toda a diferença e levar para frente, assim. E aí, como trazendo como exemplo eu fechei recentemente, fechei não. Na verdade, eu fechei faz um ano e pouquinho, mais ou menos, um projeto que a gente chama de Discovery, né, de descoberta, que é essencialmente uma estratégia para um app novo, para uns caras que são, imaginem assim, a OAB dos contadores, tá? Então, eles fornecem toda a parte de educação, de credenciamento, de certificação para quem se forma contador ou se forma um profissional da área financeira, eles são uma empresa global. E hoje, obviamente, uma parte do ensino é digital, né, online. Eles têm também coisas híbridas e tal. E eles funcionam a partir de um esquema de membros, né? Eles são quase como se fosse, eles não são uma associação, porque eles são é, uma empresa particular, né? Mas um dia o CEO estava lá, acordou, teve uma conferência com o negócio que eles têm anualmente, e o CEO deixou escapar, meio que prometeu que naquele ano, ou seja, o ano passado, haveria um novo app. E aí todo mundo, os membros, né, que pagam ali o seu membership todo mês e tudo mais, um app que legal, não sei o quê. Só que o senhor esqueceu, né, de pensar o que ia ter aquele app, o que aquele app ia fazer, como é que dentro do ecossistema de canais desse cliente esse app ia ter um papel e tudo mais. E esse foi o nosso desafio, né, fazer essa estratégia do tipo, ó, tá aqui, definam o que esse negócio vai fazer em função de todos os outros canais e como é que ele pode trazer valor adicional a esse membro que, em tese, já teria acesso a tudo que ele precisa através dos outros canais. Os caras têm um puta site parrudo, tem uma plataforma de ensino, tem um monte de outras coisas. Se a gente, não, beleza, vamos lá. E esse projeto de definição, que foi um projeto de estratégia, ele teve como parte dele uma visão, né, um statement de visão, uma sentença, que até hoje os caras se referem a ela palavra por palavra. Isso foi o quê? Mais de um ano atrás. O app foi no ar, foi ao ar em outubro, foi o primeiro release dele, agora. E a gente está trabalhando em direção ao segundo release, né? E para ir num roadmap mais longo desse app. E aí o último projeto foi exatamente para olhar para essa visão, ver se ela ainda ressoava em função de novas propostas de valor que esse aplicativo pode trazer para os membros e para além dos membros, né? Para talvez prospectivos e tudo mais, assim. Mas eu achei muito louco, assim, porque às vezes a gente faz pouco, né, de alguns produtos do nosso trabalho, né, e o cliente é o próprio cara que, né, o cliente, assim, maior, né, não só uma pessoa, mas os times são os próprios que voltam para aquele e falam, isso aí que você está pensando não foge da visão, entendeu? Então, não cabe, vamos pensar em outra coisa que se alinha aquela nossa estrela do norte ali, como a gente chama às vezes, para poder chegar lá no futuro. Eu quero só fazer um comentário aqui para todos vocês. Natália dá uma mega aula sobre frameworks. Então, assim, estruturação desse tipo de pensamento estratégico eu que acompanho ali as avaliações e tudo mais. A Nath é muito bem estruturada nesse sentido, assim. Então, é muito legal conseguir ver. E eu acho que é uma das coisas que também é muito bacana, acho que daí não só do curso, mas assim, acho que do nosso ofício como um todo, né, que a gente tem, obviamente, muito esse foco do pensamento estratégico, mas é como a gente também consegue aplicar essas metodologias, esses frameworks para qualquer tipo de coisa, né? Então, por exemplo, não, a gente veio aqui que tem bastante gente dos mais diferentes lugares do Brasil aqui participando da conversa, mas acho que
independente, né, como a Nath comentou, ela falou sobre um produto, o nosso curso tem um foco ali em comunicação, mas também é desenvolvimento de projeto. Eu acho que a possibilidade e todas as ramificações que começa a abrir na tua cabeça a partir do momento que a gente consegue começar a ter esse nível de. Porque na verdade é um nível analítico, né? A gente tá falando ali. É um nível muito de tipo de absorção de informação e entender o que funciona ou não e aplicar para os mais diferentes contextos. Você acha que o pensamento estratégico ele também faz diferença na tua vida pessoal? Ah, com certeza. Planejar viagem, gente. Quem tem filho pequeno? Se alguém tem filho pequeno aqui, ó, planejar a vida com filho pequeno, se você não tiver um pensamento estratégico mínimo, você tá ferrado, cara. Você tá ferrado. Porque você precisa entender, você precisa saber a prioridade das coisas, você precisa aprender a planejar real, entendeu? Entender todos os seus insumos de um lado, entender o que é realmente importante. Então, se aplica para muitas coisas. Assim. Qualquer coisa que seja mais ou menos complexa, que você precise organizar, e desembocar e executar, eu acho que desenvolver o pensamento estratégico e treinar isso ajuda pra caramba, assim. E aí, como você mesmo mencionou, Paulo, existem frameworks que são aplicáveis a muitas coisas, né? Eu tô falando aqui do diamante duplo, né? Do Double Diamond. Uhum. Cara, você pode aplicar para quase tudo, assim. E aí é muito louco olhar para trás e entender que mesmo antes de ter essa linguagem, né, que me veio só de novo quando eu comecei a trabalhar mais perto dos times de design, a gente meio que instintivamente já fazia algo parecido, assim, mas sem ter um negocinho visual que ajudasse a formalizar mesmo algumas coisas que muitas vezes a gente faz meio que no instinto, assim. Mas sim, eu acho que ajuda na vida. E o que que você acha, né? O que que você considera, pensando, né, aí já mais na vida profissional mesmo e toda essa questão do pensamento estratégico? Uma boa ideia de uma ideia que ela é de fato estratégica. Que é a diferença desse negócio? Eu acho que uma ideia que estratégica é uma ideia plataforma, a gente chama uma ideia território, né? É uma ideia guarda-chuva, digamos assim, que consegue ter vários bebezinhos mais para frente, assim. Você consegue ter uma flexibilidade não só de executar para agora, mas continuar executando para frente também, né? Acho que na criação também se trabalha muito com isso, né? Do que é uma ideia pontual para que uma ideia que é território, que é plataforma, que tem pernas, né? Como às vezes a gente fala. E, obviamente, na estratégia a gente tem que se ater muito a isso também, né? Na longevidade do direcionamento, sem esquecer também que a estratégia ela tá ou deve estar sujeita à revisão sempre que se sentir necessário, né? Sempre que tiver nova informação chegando que talvez mexa naquele direcionamento, ou que a partir do momento que você começa a executar, colocar as coisas no ar, não importa quais sejam essas coisas, e começar a ver os resultados entrando, como é que está isso comparado com aquilo que você definiu lá no início, seja nos objetivos, nos KPIs, nas métricas de sucesso, se de fato o negócio está girando de acordo com o que você tinha planejado. Se não tiver, está na hora de olhar para trás de novo e ver o que mudou e como é que você pode otimizar não só essas coisas que estão no ar, através de experimentos, de otimização, se a gente estiver falando de campanha, mas olhar lá para trás também para ver se alguma coisa no consumidor mudou, ou alguma coisa, vamos supor, na organização interna da companhia que está executando aquela estratégia mudou ou precisa ser mudada para que aquela execução entre no eixo ou melhore, né, ao longo do tempo. Então, sim, acho que você tem que sempre, né, jogar para os dois lados, assim. Eu queria, na verdade, responder a pergunta do Plínio. Eu tô Eu, eu, coçando. eu ia puxar, deixa eu só fazer um comentário aqui nessa pergunta, que eu acho que você trouxe um ponto que para mim é muito essencial, assim, quando a gente fala sobre uma questão de ideia e quando a gente está falando sobre ideias de uma forma geral, assim, ainda mais ideia estratégica, você falou sobre resultado, né? Eu acho Uhum, que uma das coisas que também separa muito é o quanto que essa ideia de fato ela vai impactar o negócio, o quanto que vai trazer uhum, de resultado, né? Acho que o quanto, porque a gente vê um bando de ideia linda aí que é puramente estética, mas que não necessariamente traz algum tipo de resultado, às vezes é muito mais ali como que eu posso dizer, um um enfeite, luxo, né? por assim, Uhum, algo nesse sentido. Mas eu acho que, de fato, é pensar no negócio e que aquela ideia ali, de uhum. fato, ela vai mexer ponteiro. Eu acho que esse é o principal ali divisor de águas nesse sentido. Mas, indo aqui para a pergunta do Plínio, eu acho que ela é muito boa também. Lendo aqui para todos vocês. A área de criação vem sofrendo uma pressão crescente por velocidade e escala, principalmente por causa da AI generativa. O planejamento também? Qual que é a tua opinião quanto a isso?
Ahn, sim, não, eu acho que depende. Depende de com quem você trabalha. Eu vou te dar um exemplo engraçado. Esse cliente que eu mencionei, ele ainda está às voltas com a sua política interna de uso de IA generativa no trabalho. Então, a medida até o momento é de que não se usa nada que seja externo às plataformas que esse cliente já assina. Então, por exemplo, se você vai usar IA generativa dentro de Figma, beleza, porque é uma plataforma que esse cliente já assina. Mas se você vai jogar para fora, para um chat GPT da vida, não pode. Então, depende muito, né, de com quem você está trabalhando. Mas, eu vou dar um exemplo de um projeto recente que eu fiz, que era um projeto que não era para esse cliente, era para um outro cliente, que estava aberto com algumas restrições, né, para uso de IA generativa no nosso trabalho. E o cliente só tinha 3 semanas para entregar o projeto, que era um projeto que normalmente demoraria entre 6 e 8 semanas. E como eu ia tocar sozinha esse projeto, a gente teve uma conversa franca sobre como é que a gente ia fazer para entregar um trabalho que normalmente se faz entre 6 e 8 semanas, com mais de um recurso, muitas vezes, em 3 semanas. E a gente teve uma conversa franca sobre escopo, sobre o que dava tempo de fazer, o que não dava, e eu disse, olha, para muitas coisas eu vou ter que ir para IA, né, para conseguir fazer isso aqui, porque principalmente para síntese de informação, tinha assim, sem brincadeira, tinha uns 25 documentos que eu tinha que revisar gigantescos dos clientes, reportes enormes, assim, de mais de 100 páginas cada uma e tudo mais. E aí a gente foi muito claro né, de até onde usar, como usar, o que usar e tudo mais. E eu entreguei o projeto em 3 semanas, full time, né? Sem muito estresse. Digo, sem muito tempo para além das 3 semanas, que é uma coisa que eu nem eu achei que eu fosse conseguir. Mas, enfim, IA generativa, ou IA como um todo, né? Enfim, ferramentas já dentro das plataformas que a gente já usa, ou novas. Quanto mais você vai usando, mais você vai pegando o jeito do negócio e vai sabendo o que que você consegue tirar, o que que você deve tirar, o que que você precisa revisar, porque enfim, o negócio não pensa, né? Ele faz o que você manda ele fazer, basicamente. Então você precisa saber que é bom, né, para entender que se aquilo que ele está te cuspindo é bom o suficiente, onde é que você vai ter que pôr a mão e fazer o teu próprio trabalho, assim. Mas eu acho não, eu sei, porque isso foi já combinado com o cliente desde o início, que se não fosse, e no caso eu estava usando o Copilot, que é interno da Dentsu, mas ele tá com o ChatGPT 5 por trás, né? Então eles mudaram um pouco o Copilot dentro da Microsoft. E assim, e cara, sei lá, eu dei uns hack no negócio, sabe? Porque você pode subir só três documentos de cada vez. O chat, ele tem um limite ali de mensagens, e ele, ao contrário do GPT aberto, mesmo aberto, ele não tem a memória de todos os chats entre os chats. Então, eu não consigo pedir pro negócio revisar aquilo que eu tinha falado 5 chats atrás. E o que eu fui fazendo, eu fui exportando cada um dos chats em documentos e subindo os documentos como inputs em novos chats, entendeu? Então, tem uns cambalachos que você consegue dar, assim, para acelerar o processo, sabe? E nesse caso foi principalmente o processo de síntese, porque tinha muito material para sintetizar na recomendação estratégica que a gente ia fazer. Era um trabalho de estratégia de canais para eles, né? Estratégia de canais em função de algumas audiências novas que eles queriam e como é que esses, principalmente os canais digitais, mas para além dos canais digitais, iam trabalhar de forma orquestrada, de forma conectada, e quais eram os papéis desses canais indo para frente, principalmente pensando numa atuação multicanais ou omnichannel, né? Sem o negócio não teria chegado lá. Então, eu acho que existe, talvez não uma pressão ainda, mas uma expectativa de que o trabalho ele vai ser mais ágil, né? Principalmente nessa questão, como eu disse, de síntese. Para quem faz pesquisa primária, já existe alguns agentes em que você consegue usar o agente para tocar as entrevistas, quando você está fazendo entrevista em profundidade. Mas é um negócio que, putz, você precisa testar, você precisa ver se funciona, porque muitas vezes é ali na minúcia da conversa, do um a um, que você tira uma informação que é super importante. Então, acho que é uma questão de continuar acompanhando o desenvolvimento dessas ferramentas, e aí não só generativa, estou falando de soluções de IA dentro de outras ferramentas também, para ver o que, que dá para usar, e aí, dependendo da política de cada cliente ou da empresa que você trabalha, ir brincando com essas coisas.
Mas acho que assim, menos uma pressão, como a criação está sentindo, e mais uma expectativa de que vai ser um trabalho mais ágil, né? Eu acho que até quero adicionar um ponto aí. Eu acho que tem uma coisa relacionada, eu acho que um pensamento popular, tá? Acho que se a gente for pensar de uma maneira bastante mais ampla, de que a IA ela veio para substituir e ela veio para tipo mudar tudo e a gente nunca mais vai fazer mais nada. Para mim, eu comparo muito a IA com o impacto, por exemplo, da chegada da internet, né? Que ela, na verdade, ela é uma ferramenta nova que a gente vai ter que aprender a usar, que a gente vai se adaptar para isso, para otimizar uma série de processos que a gente já faz, né, hoje em dia para facilitar outras coisas, mas assim, acho que é muito mais entender, como a Nath falou, né, tipo assim, a forma de você utilizar a plataforma e ao teu melhor, ao melhor uso, né, que você precisa do que necessariamente. E que eu acho que assim, né, até como você escreveu aqui, Plínio, né, a questão, tipo assim, de uma pressão crescente. Eu acho que não é necessariamente uma pressão crescente por escala ou velocidade, mas é muito mais assim, de você se adaptar e já saber disso, porque assim, vai vir gente que já vai saber e vai utilizar e vai ultrapassar, entendeu? Então, assim, acho que pra mim é muito mais também o ponto de você abraçar o negócio, admitir que você vai precisar, porque, obviamente, ele vai facilitar alguns processos, outros processos vão continuar os mesmos ali. Eu acho que esse negócio de síntese aí que a Nath comentou, eu uso muito o ChatGPT. É, mas teve um baita de um projeto que eu tive que ler mais ou menos em torno. Tive que ler não, né? Porque eu admito que eu não li todos eles, mas era acho que em torno de uns 35 documentos diferentes de mais de 50 páginas, cada um deles. E tinha que fazer um projeto de síntese em cima daquilo ali. Porra, óbvio que a plataforma ela vai me ajudar. E daí nessa questão da aceleração, né? Ali, você passando os prompts certos, você passando as informações certas, porra, se você ali, sei lá, você ia demorar 3 semanas só para ler o negócio, cara, com o prompt bonitinho e acompanhando, entendendo, né? Obviamente, passando o olho ali, negócio, porra, é um negócio que em 3 dias você faz, né? Então, é, é, acho que vai muito, tipo, do processo de adaptação mesmo ao uso do negócio. E sim, de fato, todas as empresas elas vão começar a pedir cada vez mais o uso de AI, e às vezes a pessoa não sabe nem para quê. Acho que muitas vezes é uma questão de liderança ali, né? Tipo assim, ai, bota AI. Mas botar AI pra quê no meio desse Porque negócio, assim, sabe? Então também tem. Porque daí todo mundo, tipo, é o negócio que é o da moda, entendeu? Ah, então agora tem que ter AI. Daí quando você vê a pessoa tá lá usando o chat pra escrever um e-mail, daí a pessoa assim, ah, a nossa empresa entrou no mundo da AI e tá lá Uhum. no chat GPT ajudando a escrever um e-mail mais polido pra não mandar a outra pessoa, sei lá, tipo, ir às favas porque ela não quer ser mais educada no e-mail, sabe como? Tem esse Eu ponto, acho que, assim. acho que Paulo, só complementando o que você falou também, vai muito da pergunta que você faz, né? De você saber o que você quer extrair do chat, das ferramentas para entender, como eu tinha mencionado antes, o que que é bom, né? Se aquilo que. Porque aí o que que acontece? Quando você terceiriza, principalmente a síntese dos documentos e tudo mais, se você não souber o que você está buscando, coisas importantes podem ficar para trás, porque você está deixando a máquina decidir por você o que é importante, né? Então você precisa ali no prompt deixar muito claro o que é importante. E eu mencionei rapidamente a colaboração com o cliente antes, que amarra até um pouco com a pergunta da Rogéria. Rogéria, eu vi que você falou que já foi respondida, mas eu quero fazer um comentário sobre isso também, que é, e na colaboração com o cliente, e eu fazia isso, né, como estava muito aberto nesse projeto de que eu ia usar bastante IA para acelerar o processo, eu falei assim, olha, esse aqui é a síntese que eu fiz, eu preciso que você revise, né? Esses são os temas que estão saindo, isso é o que eu estou achando de importante e tudo mais, eu preciso que você revise e você me diga se está faltando algo muito importante que essa síntese não está contemplando, né? E aí se o cliente diga, ah, sim, tem um negócio super importante que está lá no documento tal, na página tal, aí você, tranquilo, obrigada, você vai lá e revisa. Entendeu? Então, essa colaboração, esse jogo de vai e vem, né, esse quase que co-design, assim, ao longo do projeto com o cliente ou com a empresa em que você trabalha, dependendo de onde você trabalha, eu acho super importante e eu acho que foi uma grande diferença no processo de trabalho que eu senti quando eu me mudei para a Austrália. E, de novo, que é um negócio típico da área de design, isso, né, de você trabalhar de uma forma muito mais colaborativa com os clientes,
e fazer muitos processos que a gente chama de co-design, ou seja, fazer o desenvolvimento do trabalho junto com o cliente, do que o que a gente tem aqui no Brasil, principalmente dentro da comunicação, né? Então, a pergunta da Rogéria falava aqui se pelas agências que você passou, vocês davam deadline para apresentação do planejamento. E, Rogério, eu tenho uma pergunta para você. Se você quis dizer se a gente, como agência, dava um deadline para apresentação do planejamento ou se o cliente exigia um deadline para apresentação do planejamento. Se você ainda estiver aí, Rogério, senão eu vou assumir um dos dois, eu vou responder, mesmo assim. Foi no banheiro, foi no banheiro. Então, eu vou entender aqui como agente mesmo, Aliás, se vocês respondeu. davam. Tá, se vocês davam, certo. É, muitas vezes o prazo do projeto inteiro, ele é similar, né? Então, vamos supor que existe uma expectativa de que o briefing entre no dia tal, né, em agência, e que, sei lá, a apresentação do que vai ser, enfim, tudo, né, integrado com a mídia, com a criação, etc e tal, vai acontecer, vamos supor, dali a 3 semanas, dali a 4 semanas e tudo mais. Na minha experiência, e acho que, de novo, fui feliz com isso, em parte feliz no sentido de sortuda, em parte foi um negócio que a gente trabalhou, a gente fazia quase que um planejamento integrado entre a mídia e o planejamento de comunicação, desde o briefing, né, em que o trabalho de pesquisa do planejamento corria em paralelo ao trabalho de pesquisa de mídia, e de forma que a gente tivesse ali um posicionamento dos dois lados e brifasse a criação juntos. Por que que a gente fazia isso? Porque a criação, quando ela sabe quais são os formatos, os canais, etc. e tal, com os quais ela pode brincar, principalmente se a gente estiver falando de inovação em mídia, ela consegue não só pensar naquela ideia guarda-chuva que a gente estava falando antes, do território, num negócio que vai ser o centro, mas ela já consegue começar a pensar em execuções que podem ser a cereja do bolo ali, que podem ser aquilo que o Paulo falou de talvez um sabor a mais, que talvez até fuja do briefing, mas que muitas vezes vai ser um negócio para prêmio, vai ser um negócio que pode ter uma função específica ali, né? É, a gente, dentro do prazo geral, né, de trabalho, a gente se dava uma data ali para fechar o que seria o briefing, para a criação, mas muitas vezes, e na maior parte das vezes, na minha experiência trabalhando no Brasil, esse era um prazo nosso, né? Um prazo que a gente combinava e que dizia, enfim, criação você vai receber nessa data e você, a partir daqui, vai ter o seu tempo para trabalhar. E a gente entrava em comum acordo. E havia sempre no final, na apresentação, né, do plano, da campanha, etc., uma grande revelação assim, para o cliente, que a gente levava tudo junto. Tanto o caminho do planejamento, quanto o caminho da mídia, quanto o caminho criativo, e fazer aquela grande apresentação. Assim. Eu disse que sei lá, o meu ritmo, né, meu processo de trabalho mudou quando eu mudei para a Austrália, porque lá a gente tinha alguns check-ins no meio desse processo com o cliente, não eram só. Inclusive, uns negócios que a gente chama de tissue session, que são sessões de, olha, eu cheguei até aqui, é mais ou menos esse o caminho do planejamento que eu tô, enfim, que eu tô montando. Foi isso aqui que eu vi na pesquisa, foi isso aqui que eu vi, né, do que você dividiu comigo, etc e tal, e eu tô pensando nesses dois territórios. Vamos junto co-desenhar esses territórios, afinar esses territórios juntos antes de brifar a criação, ou antes de brifar o design, né, ia fazendo isso junto. Quando não, tudo isso era feito de forma totalmente colaborativa com o cliente, né, não só através desses check-ins, mas, sei lá, 2 ou 3 vezes por semana a gente se juntava, mostrava o desenvolvimento do trabalho até ali, validava se não estava faltando coisa, afinava o caminho e continuava. Por que que eu gostei muito desse esquema de trabalho? Porque você chega no final, é claro que você não tem a grande revelação, né? Mas você também não tem a grande decepção, em que muitas vezes o que você apresenta para o cliente era completamente diferente do que o cara estava imaginando. E assim, via de regra, quem recebe no final e vai ter que aprovar gosta de pôr a mãozinha, né? Uhum. Então, é muito mais legal, né? Eu achei nessa experiência muito mais legal em criar oportunidades para que o cliente ponha a mãozinha durante o processo do que no final, para que não haja refação, para que seja um processo mais eficiente e para que você de fato consiga empatizar com a pessoa e saber.
com a pessoa, digo, com o cliente, né, com o coletivo dos clientes e saber o que é realmente importante para eles para considerar naquele direcionamento estratégico, né, pensando aqui na estratégia, que depois vai desembocar na mídia, que depois vai desembocar na criação, etc, etc, etc. Então é isso, assim, os prazos em geral era a gente que definia, mas quando a gente está trabalhando com o cliente, inclusive nesse esquema que eu estou falando de colaboração, todo o planejamento do projeto, seja um projeto de 2 semanas, de 4 semanas, a gente também faz a colaboração com o cliente. Ó, vai ter uma reunião aqui, uma outra aqui, uma outra aqui, vai ter um workshop de co-design aqui, então tudo isso já é acordado desde o início para que fique muito claro o que, que cabe dentro desse tempo também. Porque ele fala, puta, eu quero um negócio no dia tal, dali a 3 dias. Eu falo, mas eu preciso de uma informação sua até aqui. Se não chegar até aqui, não vai dar para desembocar depois. Então, existe já um comprometimento das duas partes desde o início, né? Que eu achei muito mais legal de trabalhar dessa forma. E aí, eu acho que isso até amarra uma coisa que você falou mais cedo aqui na conversa, né? Que é, às vezes, o briefing, né? A informação que vem, o pedido inicial, ele não necessariamente é aquilo que a pessoa está pedindo. Então, você tendo Exato. até mesmo o cliente ali de forma próxima, né, a pessoa que vai receber participando, você vai descobrindo que assim, ai, né, eu quero uma banana. Daí você vai conversando com ele, não, na verdade ele nunca quis uma banana. Ele estava querendo, tipo, sei lá, um macarrão muito do bem feito. Só que ele não sabia nem definir a lista. Então, acho que tem esse ponto ali dessa aproximação que eu acho que para evitar longos estresses, assim, ainda mais, né, alinhando ali com o negócio que a gente tá falando sobre a questão da velocidade e tudo mais, gente, às vezes é mais fácil você trabalhar nesse formato do que qualquer outro, assim. Mas, gente, chegando aqui já para os momentinhos finais sobre a nossa conversa, eu lembro que eu falei com a Nath, vai ser acho que um papo rápido aqui, a gente tá quase 1 hora já, gente. Se deixar, a gente Mas você vai. esqueceu que eu falo, né? E eu Você também, me se me dá. deixar aqui, o negócio vai longe. A gente tem que transformar essas lives aqui em podcast, isso sim, daí vai gerar mais conteúdo além de tudo. Mas enfim, você, primeira vez que deu aula pra gente aqui no Bootcamp, tá? Eu acho que até é legal compartilhar com vocês. A gente está passando por um processo de transformação na jornada do aluno dentro da escola, quando a gente está falando sobre o Bootcamp e o Strategy Camp, né? O Bootcamp é o curso base, né, que sempre foi referência ali em planejamento, e o Strategy Camp, ele é um curso mais novo e a gente estruturou, né, o curso inteiro ali sendo para que o bootcamp ele é a tua entrada, né? É o processo de entrada no pensamento estratégico como um todo, tá? Então, esse é um curso que ele está dividido em módulos, tá? Então, o primeiro módulo fala muito sobre o que é ser um estrategista, então é muito mais um desdobramento e conversas relacionadas ao papel do estrategista, o que é ser um estrategista, a carreira, falar sobre pensamento estratégico, né? Até mesmo essa é o nome de uma aula que a gente tem junto com a Nath. Não essa Nath, outra Nath. Então é um curso que começa com isso. Depois a gente vem para o nosso segundo módulo, que é um módulo aí focado em pesquisa e cultura, né? Então a gente começar a explorar ali os diferentes tipos de formas de começar a pensar e observar o que está vindo ali através do briefing. A gente chega num terceiro módulo, que depois a gente começa a falar sobre framework e raciocínio estratégico. Nath, você quer falar um pouquinho sobre a sua aula, Caminhos Estratégicos? Se, qual foi a sua experiência dando aula e o que as pessoas podem Falo, esperar da sua aula? falo. Eu achei muito legal o convite, falo e agradeço, porque eu acho que não são muitas pessoas que conseguiriam fazer um negócio de frameworks estratégicos tão amplos, assim, tão diversos, que a gente costuma trabalhar numa frente e continuar naquela frente, né? Então, se eu fui do planejamento, eu sempre estou no planejamento, se eu fui da mídia, eu sempre estou na mídia. Nem tanta gente fica pulando de galho em galho como eu pulo e pulei, e gosto muito disso, assim. Eu já dei aula algumas vezes, né? Não só aqui, como na Austrália também, mas mais focado mais recentemente assim em processo de inovação, banca também, enfim. Mas foi legal voltar para esse processo de realmente desenvolver uma aula do zero, assim, que parece uma coisa simples, mas não é uma coisa simples, né? Especialmente sei lá, um tema tão amplo quanto frameworks de estratégia, caminhos estratégicos. Como é que você define, escolhe
para estruturar seu pensamento, né? E quais são as ferramentas das quais você pode se valer, assim, nesse processo. Foi super gostoso, assim, porque me forçou a me lembrar de muito tempo atrás, sabe? De quando eu comecei a carreira, o que que eu usava lá, o que que eu ainda uso daquela época, o que que faz sentido dentro da comunicação, o que que faz sentido dentro da mídia, o que faz sentido dentro de estratégia de dados, o que faz sentido, sabe, assim, e trazer tudo isso, principalmente brincar com a flexibilidade de alguns desses frameworks, e aí empurrar um pouco mais sobre hackear os frameworks mesmo, né? Hackear esses caminhos, assim, hackear essas ferramentas que você tem e usá-las em seu favor, né? E brincar um pouco com isso também, que é uma das atividades que a gente fez juntos e que foi super legal, assim. Brincar de uma forma mais lúdica, assim, com isso. Foi uma experiência maravilhosa, né? É muito legal. Eu adoro ensinar, porque eu acho que eu acabo aprendendo até mais do que os alunos, porque a troca é super muito gostosa, assim. Eu acho que a abertura de falar sobre perspectivas diferentes, sobre experiências diferentes, não é uma oportunidade que a gente tem sempre, né? Então, eu gostei muito, vou continuar, né? Então, vou estar fazendo parte do bootcamp, do início do ano aí também. É, e é isso, assim, essa aula é uma aula, enfim, como todas as aulas do Bootcamp, é uma aula de um dia de, o quê? 3 horas a gente tem, Paulo, juntos? 3 horas. E sempre aberta a um bate-papo depois, a mensagens, eu recebi mensagens depois para continuar o papo de alguns alunos, assim, para dar uma olhada, e depois participei de mentoria também, em que a gente revisou algumas coisas, inclusive, que tinham sido feitas para os projetos que os alunos trabalham, assim. Isso foi muito bom, assim. Então, o que eu mais curto é essa troca mesmo. E, enfim, e esse foi esse desafio de colocar numa aula aí de 3 horas, sei lá, 18 anos de experiência dentro do trabalho de estratégia, né? Isso foi legal. Bom Eu tô vendo demais. que tem mais perguntas Eu, aqui. eu vi ali a pergunta, só vou encerrar aqui o meu raciocínio do negócio, a gente já responde ali a pergunta, tá, Fabrício e Edivaldo? Só para a gente organizar aqui. Então, a gente tem ali o terceiro módulo, né, do curso que fala sobre frameworks, essa parte aí de raciocínio estratégico. Então, como você começa já a estruturar o desenho do teu projeto. A gente segue daí para um módulo seguinte, que é sobre criatividade e como traduzir ideias, né? Então, como que a gente começa a descer isso aí no desenvolvimento de um projeto. E a gente termina com um módulo que foi novo aí, isso é 100% novo, que a gente adicionou ali nessa repaginação do curso, nessa atualização, que é falar um pouco mais sobre o lado do cliente, né? Estratégia e marketing. Eu acho que, como a gente estava falando aqui, a necessidade do entendimento do problema do cliente, né? Obviamente, a gente tem aqui muito esse foco na escola de ser o lado da agência, mas até mesmo para a gente ampliar um pouco mais as possibilidades. E o projeto, né? Além de tudo, ao longo do curso inteiro, a gente propõe um projeto, desenvolvimento aí de um projeto fictício, sempre feito em parceria com uma marca muito legal. Esse último. Nessa última turma a gente teve aí um briefing que a Delta deu pra gente, Delta Airlines. Um dos professores do curso é a pessoa responsável pelo brand da Delta, ele fica lá em Miami, se não me engano. Acho que é Miami, não é Atlanta que ele fica. Então, puta projeto bacana, foi um baita desafio, ou seja, a gente, né, todos quem for participar ainda tem a possibilidade de ter aí uma experiência quase do mundo real, divididas aí entre as 18 semanas do curso. Então, se quem foi que perguntou aqui? Se a Rogéria, foi a Rogéria que perguntou sobre a questão de deadline. O deadline desse projeto aqui é bem longo, tá? Então dá para ir desenvolvendo ele com bastante calma ao longo do processo, assim. E só para dizer também para vocês, né, o Bootcamp ele vem muito com esse foco aqui de pessoas que estão no começo, em transição de carreira, ou estão no começo da carreira de estratégia. Então tem ali até 3 anos de experiência. Então, que a gente aborda aí vários conceitos de base, né, para você conseguir desenvolver bem. Se vocês estão procurando alguma coisa um pouco mais profunda, algo que seja mais
inspirador ou algo muito mais atualizado, e não que o curso não seja atualizado, mas, assim, mais assuntos, né, um passo a mais ali do pensamento estratégico. A gente tem também o Strategy Camp, que é o nosso segundo curso, ele tem uma duração menor. Então, por exemplo, a gente tem um baita módulo lá que fala, tem muita aula sobre AI, a gente fala sobre ESG, a gente fala sobre responsabilidade, fala sobre responsabilidade social, sobre terceiro setor, ou seja, é um passo a mais ali. Então, só estou compartilhando para vocês porque, né, tem essa diferença entre os dois, tá? Antes da gente encerrar aqui, pergunta do Fabrício. Sinto muita dificuldade em organizar os meus pensamentos. A cada frente que eu pesquiso, encontro diversos caminhos e fico um pouco de infotoxicação. Perco muito tempo também fazendo a própria apresentação. Isso é normal? E eu vou ler as perguntas em sequência, tá? E o Edvaldo adicionou um questionamento ali no ponto do Fabrício. O que vocês consideram o primeiro passo para quem busca desenvolver um pensamento estratégico mais maduro no dia a dia? Nath, Você você só tem joga pra mim, né, alguma? Paula? Você só joga pra mim. Ah, Meu, cara, é o olha, benefício de ser o host. Fabrício, eu me identifico com você, tá? Porque, como eu disse, eu falei que eu não sou muito I, eu sou mais T, né? Bracinhos longos do T. Mas eu adoro um detalhinho ali também, tá? Tipo, às vezes a gente fica preso em umas coisas, assim, fica com o que você tá chamando de infotoxicação, assim. Mas tão importante quanto abrir as frentes é começar a fechar as frentes também, né? E sempre lembrar assim, isso a gente fala bastante no Bootcamp. Eu digo a gente, mas não sou eu que dou essas aulas, tem aulas específicas para isso, sobre pesquisa, sobre o que que é informação, o que que é dado, o que que é insight, né? Então, o que que você só cita, que é um fato, e como é que você transforma aquilo em algo que quer dizer alguma coisa para o projeto que você está fazendo, para o cliente que você está atendendo e tudo mais. Eu acho que essa transformação é um negócio que vem da prática, né? Quanto mais você faz, mais rápido fica de fazer, né? E faz parte do, como eu estava dizendo antes, do separar o joio do trigo, né? O que que é só ruído, ou o que que é informação que não contribui muito para a definição de um posicionamento, de um direcionamento estratégico, e o que precisa entrar, assim. E eu sempre faço o exercício de o que que isso quer dizer para cliente, o que que isso quer dizer para projeto, aquela síntese, né, o sumário que você está fazendo do que você está lendo ali. Mas é comum, tá? Às vezes você está perdido ali num mar né, e aí com o tempo, com a prática, você vai conseguindo elevar, né? Você vai conseguindo passar o olho e falar, opa, isso e isso são essenciais para levar para frente, né? Então, quanto mais você faz, pelo menos na minha experiência, mais rápido você fica, tá? Hoje eu faço isso muito mais rápido do que eu fazia, obviamente, 10 anos atrás. E a mesma coisa na apresentação, tá? O que me ajudou muito na apresentação, essa foi uma dica que eu tive no começo da minha carreira, foi estruturar a apresentação antes de jogar, ter jogado dentro dela, né? Na época a gente pegava ou um caderninho, assim, ou post-it, e colocava, beleza, qual é a história que eu quero contar, né? Storytelling básico. Eu quero passar por uma narrativa que sai daqui e chega aqui, né? Quais são os pontos principais? Como é que eu vou cortar ou, enfim, picar essa história em pedaços que façam sentido nos slides, né? E aí fazer esse trabalho reverso, né? Você primeiro planeja a história que você quer contar, e aí você tem um outline, assim, digamos, quase que slide a slide, né? Se não a cada dois slides, mas quais são os temas que você vai abordar, os tópicos que você vai abordar ao longo da sua narrativa e da sua história, e aí, em geral, é assim que eu estruturo as minhas coisas. E aí eu faço o caminho reverso de ir enchendo, né, aos poucos e decidindo quanta informação também vai em cada slide, principalmente quando está falando de apresentação, porque eu trabalho com os projetos mais complexos, a apresentação ela tem quase que um papel duplo, né? Ela não só apresenta o que é o projeto, um sumário do que foi o projeto, quanto muitas vezes ela é também o reporte. Então, muitas vezes eu faço uma apresentação em duas, né? Então, tem alguns slides que vão abertos, que tem menos informação, e um monte de notas do apresentador ali embaixo, e depois tem os outros dois slides para aquele sumarizado ali em cima, que vão escondidos, que quando eu entrego o reporte final, o cliente abre tudo e vê o detalhe do que eu estava só falando ali na apresentação. Mas na minha experiência, esse desenho da história que você vai contar, às vezes slide a slide, é um bom começo. E aí você já começa com o negócio delimitado, e aí se você precisar expandir ou enxugar mais, você vai fazendo isso no decorrer do negócio também. Boa. E sobre a questão aqui do que o Edivaldo falou, né? Sobre a questão de, para quem busca desenvolver um pensamento estratégico mais maduro no dia a dia.
eu vou responder essa então depois da, da indireta da última, brincadeira. Eu acho que aqui é muita questão de. Acho que como a Nath falou, acho que muito vem através de experiência, né? É você primeiro começar ali a entender, até mesmo através da tua experiência, o que já funcionou, o que não funcionou. Você vai começando mesmo ali de uma forma automática, né? Eu posso dizer para você assim, ai, você quer ter mais maduro, tipo assim, busca um framework. Mas acho que não é necessariamente isso. Quem sabe pode ser ali você ter algum tipo de ferramental que vai te ajudar, mas é muito nessa questão de, e até se fazendo um paralelo ali que a Nath falou, por exemplo, a questão da apresentação, né? Como que você coloca em tópicos o que você está querendo resolver, ou o que você está querendo pensar, o que você está querendo estruturar? Porque a partir disso você consegue começar a abrir pequenas caixas, a começar a fazer até mesmo as perguntas certas ali pro meio do teu negócio. Então, eu acho que normalmente as pessoas têm muito o negócio, tipo assim, ai, de começar a fazer sem necessariamente pensar o que, que vai trazer. Tipo assim, ah, preciso fazer uma apresentação, então eu vou fazer uma apresentação, vou abrir o PPT. Mas o que, que você quer contar naquela história? O que, que você quer resolver naquele negócio? Ai, eu quero abrir um negócio, mas quer abrir um negócio pra quê? Pra quem? Né? Qual que é a solução? O que, que você espera como resultado daquilo ali? Então, acho que tem muito na questão de você saber fazer as perguntas certas para poder entender ali de fato a forma que você vai lidar com aquilo ali, assim, entendeu? Então, não sei se eu acabei sendo muito prolixo aqui, mas acho que me fiz claro. Acho que sim. Boa. E daí, a Daniela perguntou assim: trabalho com conteúdo em agência, imagino que esse bootcamp pode me ajudar. O que que você acha? Daniela, eu acho que pode ajudar, tá? O curso, ele tem uma visão bastante ampla em todas as áreas ali, então não é que necessariamente você vai encontrar aqui uma aula específica falando sobre desenvolvimento de conteúdo para canal, ou para um Instagram, ou para um TikTok da vida, assim. Eu acho que se você procura esse tipo de conteúdo específico, aqui você não vai encontrar nada direto nesse sentido, mas a gente fala sobre canais, a gente fala sobre estruturar uma ideia, a gente fala sobre aplicabilidade, a gente fala sobre, né, métricas e resultados, as coisas que podem trazer nesse sentido, assim. Então, volto a dizer, assim, eu acho que uma das que a gente começou a falar aqui no começo, assim, a questão de ter um planejamento estratégico, de você começar a pensar dessa forma, de ter essa visão mais de estratégia no dia a dia, te ajuda você a colocar em qualquer tipo de situação, né? De uma maneira bastante ampla, assim. Então, eu super recomendo, mas é isso que eu tô deixando bem claro. Se você está procurando, ai, como fazer um vídeo viral do TikTok, esse daqui, né? Fui bem genérico também aqui na minha explicação. Não é muito o tipo de conteúdo que você vai encontrar, tá? Boa, 20h39, estamos terminando aqui o nosso papo. Eu quero primeiro agradecer a todos vocês. A gente teve um pico aqui de 30 pessoas. Temos aqui os 18 últimos que aguentaram aqui ficar ouvindo eu e a Nath conversar, tá? É, o segundo lote do Bootcamp, ele está aberto, tá? Então, até o dia 15 de dezembro, semana que vem, o preço está garantido, depois muda o valor. Então, quem aí tá a fim de participar, tá a fim de se inscrever, entre em contato com a escola, faz a matrícula e aproveita já essa oportunidade. O curso ele vai começar no dia 22 de janeiro, tá? É uma quinta-feira, vai ser a nossa abertura. Eu vou puxar essa aula aí como uma abertura bacana. E ele vai até o dia tan, 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 27 de maio, ou seja, estamos falando aí um curso de quase 5 meses aí de duração, tá? Então, fica muito animado se eu ver algum desses rostos aqui, algum desses nomes participando junto com a gente. Eu, como coordenador do curso, professor, eu tenho o maior carinho e, como a Nath falou, acho que a gente aprende muito mais estando nesse lado aqui do que apenas do lado como aluno. Então, espero que vocês tenham gostado do papo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trocar alguma ideia, meu LinkedIn tá lá no LinkedIn. Vocês conseguem me acessar super fácil. Prometo que eu respondo todo mundo. Tem a Nath também. Vai ser um prazer entrar em contato com vocês. E estamos por aqui, gente. Venham ser Miami. É isso aí, pessoal. Obrigada pelo papo. Gostei, como sempre. Obrigada pelo convite, Paulo.
E se quiserem Imagina. trocar ideia sobre qualquer coisa, tô lá também. Vocês sabem onde me achar. Meu nominho, LinkedIn. Beijo, gente. Até. Tchau, Obrigada, gente. Até boa mais. Boa noite. noite para todo Tchau, Tchau, mundo. tchau. tchau. Boa noite. Muito obrigado.